Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A moça que chora na Praça Paris. A Praça Paris, em Glória, Rio de Janeiro, sempre foi vista como um pedaço europeu encravado no coração da cidade. Seus jardins simétricos, esculturas e chafarizes davam um ar romântico ao lugar. Mas, quando a noite caía, o ambiente mudava. As sombras se alongavam, e o vento parecia sussurrar histórias antigas. Moradores próximos começaram a relatar que, em algumas madrugadas, podiam ouvir o choro de uma mulher ecoando pelos jardins. Não era um choro qualquer, era profundo, sofrido, como se alguém estivesse lamentando uma dor impossível de consolar. Alguns curiosos decidiram investigar, andando entre as estátuas e o lago artificial, mas nunca encontraram ninguém. Ainda assim, o som persistia, vindo de diferentes pontos da praça, confundindo qualquer tentativa de localizar sua origem. Aos poucos, nasceu a lenda da moça que chora na Praça Paris. Diziam que era o espírito de uma jovem assassinada no início do século XX, quando o local ainda era ponto de encontro de famílias ricas e soldados em formação. Outros afirmavam que era apenas imaginação coletiva, resultado da solidão da madrugada. Mas o medo começou a se espalhar, principalmente entre os guardas noturnos que faziam a ronda na área. Um deles jurou ter visto uma figura branca sentada no banco central, o rosto coberto pelas mãos. Ao se aproximar, a aparição levantou lentamente a cabeça, revelando olhos vazios, completamente negros. O homem saiu correndo e nunca mais voltou ao trabalho. A praça, antes símbolo de beleza, passou a ser evitada após a meia-noite. Mesmo os moradores de rua preferiam dormir nas calçadas ao redor do que atravessar seus portões depois das 10. O boato cresceu quando um estudante de artes decidiu fotografar o local à noite para um trabalho de faculdade. Ele posicionou a câmera próximo ao lago, esperando captar o reflexo das luzes nos vitrais da vizinhança. Ao revelar as fotos, percebeu algo que não havia visto a olho nu. No canto da imagem, uma mulher de vestido claro aparecia de pé, olhando fixamente para a câmera. O problema era que ele estava sozinho quando fez os registros. As fotos circularam pela internet, alimentando ainda mais a lenda. Gente de todo o Rio de Janeiro começou a visitar a praça em busca da tal moça, como se fosse uma atração turística sombria. Mas nem todos voltavam. 2 jovens desapareceram após irem ao local numa madrugada chuvosa. Seus celulares foram encontrados quebrados no gramado, as telas rachadas como se tivessem sido esmagadas por uma força invisível. As autoridades não confirmaram a ligação entre os desaparecimentos e a lenda, mas os moradores tinham certeza. A praça cobra sua presença, diziam em sussurros. Alguns juravam que, se você ouvisse o choro e permanecesse em silêncio, nada aconteceria. Mas se ousasse se aproximar da fonte do som, a moça levantaria o rosto e o puxaria para dentro da escuridão, de onde ninguém mais voltava. Naquela altura, até os mais céticos começaram a evitar o lugar. Mesmo durante o dia, havia quem dissesse sentir um peso estranho no ar, como se a própria grama escondesse segredos enterrados há muito tempo. A Praça Paris se tornou um território amaldiçoado, belo à primeira vista, mas carregado de uma dor invisível que ninguém ousava enfrentar. Havia registros antigos que reforçavam a lenda. Em jornais da década de 1920, encontraram notas sobre uma jovem encontrada morta dentro da praça, o corpo parcialmente submerso no lago. Seu vestido estava rasgado, e a identidade nunca foi confirmada. Alguns acreditavam que ela era filha de uma família abastada que frequentava os bailes da região. Outros diziam que poderia ser uma prostituta enganada por um cliente influente. De qualquer forma, seu assassinato nunca foi solucionado. A história se perdeu no tempo, mas pareceu renascer com força conforme os relatos modernos se acumulavam. Como se o espírito, esquecido por décadas, agora buscasse reconhecimento. Um pesquisador de lendas urbanas resolveu passar uma noite inteira no local, gravando o ambiente com microfones de alta sensibilidade. Durante as primeiras horas, apenas sons normais, vento, grilos, passos distantes. Mas por volta das 3 da manhã, um lamento feminino começou a se formar nas gravações. Não era apenas choro, havia palavras sussurradas, incompreensíveis, como preces quebradas.
Quando ele tentou aumentar o volume, percebeu algo mais, uma respiração próxima ao microfone, como se alguém estivesse atrás dele. Ao olhar para trás, não havia nada. Assustado, abandonou o equipamento e saiu correndo da praça. Dias depois, foi encontrado morto em seu apartamento, o rosto marcado por arranhões profundos, como se tivesse lutado contra algo invisível. As fitas nunca foram recuperadas. Diziam que sumiram junto com os arquivos da investigação policial, como se alguém, ou alguma coisa, tivesse interesse em silenciar a verdade. Com o passar dos anos, a praça se tornou um ponto de desafio para jovens corajosos. Entrar à meia-noite e ficar sozinho por 10 minutos virou um ritual entre grupos que buscavam provar bravura. Mas poucos conseguiam completar a prova. A maioria retornava correndo, pálida, dizendo ter ouvido choro ou sentido uma mão gelada tocando seus ombros. Um dos poucos que resistiram relatou ter visto a figura da moça claramente, cabelos longos, molhados, cobrindo parte do rosto. O vestido branco parecia encharcado, como se ela tivesse acabado de sair do lago. Ele contou que ela não caminhava, apenas deslizava sobre o chão, aproximando-se lentamente. Os olhos negros refletiam a luz da lua, e sua boca se movia em um lamento mudo. O rapaz desmaiou e foi encontrado por amigos minutos depois. Desde então, sofre pesadelos constantes, sempre com a mesma cena, a moça o chamando para se juntar a ela no fundo do lago. Alguns padres e pastores tentaram exorcizar o local, mas sempre desistiam. Alegavam sentir uma força hostil, como se o espírito não quisesse ser perturbado. A praça, apesar de cuidada e mantida como ponto turístico, carregava agora um rastro de medo. Poucos se arriscavam a cruzar seus portões sozinhos, e os que ousavam raramente saíam os mesmos. A lenda da moça que chora não apenas persistia, ela crescia, absorvendo novas vítimas, como se alimentasse da atenção que recebia. Na madrugada de uma sexta-feira, um grupo de amigos resolveu filmar uma exploração ao vivo da Praça Paris. Com celulares e lanternas, entraram rindo, zombando da lenda. Durante os primeiros minutos, nada aconteceu. Eles filmaram estátuas, plantas, e até fizeram piadas com a ideia de ouvir choros. Mas, pouco depois das 3 da manhã, o som começou. Um choro profundo, vindo de todas as direções. As lanternas começaram a falhar, e a transmissão ficou tremida. Uma das câmeras captou rapidamente uma figura branca entre as árvores. Os jovens entraram em pânico. A live foi encerrada abruptamente, mas antes de cair a conexão, milhares de espectadores assistiram à cena, a moça se aproximando do grupo, com o rosto coberto de água escura e olhos que não refletiam nada. No dia seguinte, nenhum dos rapazes foi encontrado. Suas famílias receberam apenas os celulares, devolvidos misteriosamente, deixados sobre os bancos da praça. Desde então, a lenda se tornou quase uma certeza. A Praça Paris não era apenas um lugar bonito, era um cemitério de almas, onde uma jovem chorava eternamente, arrastando os vivos para sua dor. E quem ousasse entrar em seu território à noite poderia ser o próximo a se juntar ao lamento, desaparecendo sob o peso da escuridão que nunca abandona aqueles jardins. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.